Último vídeo de maio com os últimos 4 microcontos. Chegamos ao final do mês, ao último vídeo de maio, onde eu me propus a escrever 4 microcontos por semana, totalizando 16 continhos, que muitos deles já foram explicados nos últimos vídeos. Os últimos 3 vídeos, contendo explicações de 4 microcontos cada um, já foram lançados nas semanas anteriores. E hoje vamos finalizar essa jornada de Sofia, desse conjunto de microcontos chamado Uma Antologia de Sofia, com esse vídeo e mais 4 explicações sobre os filósofos e os momentos históricos e filosóficos de cada conto. Como nos vídeos anteriores, eu vou ler rapidamente o conto e depois fazer uma breve explicação sobre o que ele está querendo dizer. Então vamos começar por Aristóteles. Esbaforido, ele empilhava pergaminhos como quem ordena roupas por cor e ocasião. Sofia, entediada com corre-corre, se distraía com um dente de leão. Se tudo tem uma essência fixa, então esta flor nunca deveria voar, disse, soprando dezenas de sementes para longe. O velho a olhou incrédulo, cansado. Pegou sua pena e começou a anotar. Ela provocou. Mais uma categoria ou só uma exceção incômoda? Esse microconto tem como objetivo brincar um pouquinho com a filosofia de Aristóteles, que foi basicamente o pai da ciência. Não da forma como a gente entende hoje, mas ele foi o primeiro filósofo a sistematizar o conhecimento do ser, dos objetos, das pessoas, a categorizar elementos, categorizar diferentes tipos de vidas. E todo esse conjunto está muito bem descrito, temos obras dele, muitas obras de Aristóteles explicando diferentes aspectos sobre o que hoje a gente conhece como biologia, como ciência. Muita coisa veio de Aristóteles, porque ele usou a razão, ele usou a lógica principalmente, e a observação, para conseguir criar esses grupos, na verdade, separar o mundo em pequenos grupos. Categorizar, basicamente ele fez isso, ele categorizou. Inclusive ele tem uma obra que se chama Categorias, uma obra que está dentro de um conjunto de obras da sua antologia e do seu entendimento de mundo, que se chama Organon. Esse conto ele vem para brincar um pouquinho com essa ideia fixa de ser que a ontologia de Aristóteles pregava. Aristóteles acreditava que o ser e tudo, os objetos, tudo que nós vemos, todas as substâncias têm uma essência fixa. E esse pensamento essencialista, ele levou a argumentações muito perigosas que depois foram propagadas de uma forma muito errada. A mais controversa de todas foi quando ele disse na sua obra Política que a essência do escravo é servir e a essência do dono do escravo é dominar. Basicamente, falando aqui de uma forma bem simples, ele disse com todas as letras que o escravo deveria servir. Ele era quase como uma propriedade animada. E ele acreditava nesse tipo de essência fixa para tudo. Tudo tem uma utilidade, tem uma essência que precisa executar essa essência na vida. E essa visão limitada, ela é muito controversa, muito errada. Então a brincadeira com o microconto foi para deixar um pouco mais leve essa quebra do que é uma essência fixa que Aristóteles tanto acreditava. O segundo microconto é um poeminha sobre Foucault. O apito apitou, a matilha toda sentou, como um pelotão. Todos atentos ao bípede com o enforcador na mão. Sofia, vira-lata das ruas, coçou a orelha e se esparramou pelo chão. O apito gritou. Sofia bocejou. A matilha tensionou. Os passos se aproximaram e Sofia rosnou. Fuga ágil, escancarando aberto o gradil. Nenhum outro cão a seguiu. Esse conto é para trazer de uma forma mais lúdica o que é o poder para Foucault, esse adestramento social que ele observou durante boa parte dos seus trabalhos, e um dos mais importantes se chama Vigiar e Punir. E ele é muito enfático
em mostrar como esse adestramento, esse controle social, esse poder, ele vem de normatividades comportamentais. Adestramento social, uma coisa bem militarizada que acontece nas escolas, que acontece na religião, que acontece na política, que acontece no seu trabalho, que acontece nas prisões. São todas as formas de você normalizar comportamentos a partir de punições, adestrando aquela sociedade a conviver e se comportar de uma forma única ou de uma forma que vai beneficiar certas pessoas que estão com esse poder. O terceiro conto é sobre Diógenes de Sinope, o cínico. Bolinhas de gude quicando quebravam o silêncio no pátio. Era a vez de Sofia. Segura aqui meu lanche. O menino, esfomeado, salivou quando pôs as mãos no sanduíche. Ahá, acertei! Quando Sofia se virou, ele já não estava mais lá. Ela foi até o barril. Ei, meu lanche! Comi, disse ele desconcertado. Mas foi para te ensinar desapego. Aqui eu quis fazer uma brincadeira, uma clara referência com Chaves e o seu barril. Afinal, Diógenes de Sinope, o cínico, que foi um nêmesis para Platão principalmente, era um filósofo que vivia a partir de um pensamento onde todos os luxos, todos os excessos, eles são totalmente desnecessários para a vida. Ele vivia em um barril, ele não tinha posse nenhuma. Existem duas anedotas que explicam muito bem a filosofia de Diógenes. Uma delas fala que ele, como eu já disse, ele não tinha nada, não tinha posses, dormia em um barril e tinha uma tigela para beber água. E quando ele viu uma criança bebendo água com as mãos, ele se desfez da tigela, porque entendeu que bastava as mãos para beber água. Uma segunda anedota diz que Alexandre o Grande visitou Diógenes à procura de conselhos pela sabedoria desse filósofo. Então ele chegou até Diógenes, que estava sentado, e ofereceu a ele tudo caso Diógenes fosse um dos seus conselheiros. E Diógenes simplesmente disse para ele se afastar um pouco porque estava cobrindo o sol que ele estava tomando. Então essa anedota, ela representa muito bem o que Diógenes queria dizer, qual era o pensamento dele, que toda essa busca por ganância, toda essa vontade de ser mais do que o simples ser humano que poderia viver e ter os pequenos prazeres, simplesmente o necessário para sobreviver, ele na verdade mais corrompe o ser humano do que realmente traz qualquer tipo de benefício para ele. Então o cinismo, que é essa escola da qual ele acabou fazendo parte, ele não é o fundador do cinismo, mas ele é uma das maiores imagens, maiores referências dessa escola helenística, tem esse propósito de você olhar com uma certa ironia, um certo sarcasmo, talvez com um certo distanciamento, não tanto quanto o ceticismo, mas com uma certa acidez para uma certa vontade pelas coisas materiais que não são importantes para uma boa vida. E o último microconto do vídeo, e também o último microconto desse mês, é sobre Hipátia de Alexandria. Arrastaram-na pelas ruas, como se pecado tivesse corpo. As pedras da fé batiam contra seu crânio, um a um, como dogmas míopes lançados à carne. Em nome de Deus, a multidão dizia. As mãos que antes traçavam órbitas no céu, agora escorriam vermelho. Sofia viu, Sofia lutou. Sofia silenciou. A história de Hipátia, ela tem um final muito trágico. Ela foi uma filósofa, matemática, astrônoma, cientista do século IV, mais ou menos, em Alexandria. E ela dava aulas sobre todos esses temas. Ela também dava aulas sobre os textos de Platão, os textos de Aristóteles. Mas
infelizmente, nessa época existia uma grande tensão religiosa. O cristianismo estava em uma crescente, existia muito fanatismo e muita repressão do intelecto em relação às crenças religiosas da época. E Hipátia, que hoje se tornou uma figura de resistência a esse fanatismo religioso, morreu assassinada por esses fanáticos. Ela foi arrastada pela rua, ela foi pedrejada, ela foi espancada, a mataram violentamente e depois queimaram os seus restos de seu corpo pela cidade. Ela ainda hoje é um dos nomes mais fortes em relação à resistência da sabedoria contra a cegueira da fé. Muito obrigado por acompanhar até aqui a jornada de Sofia durante todos esses períodos históricos que eu criei nos contos. Eu sou o Vinícius Canhoto. Obrigado por seguir o Deixa Eu Pensar e estar aqui assistindo aos vídeos e acompanhando. Não esquece de deixar o like, seguir o canal, seguir no Instagram e até o próximo Deixa Eu Pensar.